Você tem que entender por que Jesus, como homem, veio ao mundo. Porque entre os homens não tinha quem pudesse ser o nosso representante diante de Deus. E como foi o homem que pecou, é o homem que tem que se reparar diante de Deus. Mas como é que o homem vai se justificar diante de Deus, se todos já estão na imundícia do pecado, condenado, julgado? Como é que pode um condenado justificar outro condenado? Pela sua culpa. Então foi por isso que teve que se fazer homem, para que como homem viesse ao mundo isento de pecado, imaculado, sem nenhuma mácula, nenhuma transgressão, para poder ser aquele que iria representar toda a humanidade. Por isso que Jesus é o nosso advogado, não é Maria. Maria não era isenta de pecado. Maria não foi a quem Deus enviou para salvar o homem. Maria não é medianeira. Por isso que Maria não é isenta de pecado, nunca foi. Maria também era uma pecadora que precisava de justificação. E o próprio Jesus, que como homem nasceu do ventre dela, ele é o salvador dela, o advogado dela, o justificador dela. Ela está lá aguardando o dia da ressurreição do corpo. Ela também foi salva porque ela creu, não porque foi mãe de Jesus. A Bíblia diz que Maria foi bem-aventurada porque ela creu na palavra que o anjo trouxe em relação àquilo que Deus queria que ela cumprisse. Ela só foi bem-aventurada porque ela creu. Se ela não tivesse crido em Jesus como seu Salvador, ela também não tinha sido salva. Não importa se Jesus veio dela, do ventre dela, ela não teria sido salva. Salvação é para quem crê em Jesus Cristo. E a própria Maria vai confessar isso, dizendo que a alma dela se alegra em Deus, o Salvador dela. Ela mostrou, a palavra mostra pela própria Maria, que está aqui revelado, que ela era uma pecadora e precisava de salvação. Quando ela diz: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Só precisa de um Salvador o pecador que está dentro de uma condenação. Então Maria não era aquela que iria ser advogada de ninguém. Não é medianeira de ninguém. Quem cria isso é os homens com a doutrina de demônios dentro do sistema católico romano para desviar você da verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho não mostra nenhum outro meio para o homem alcançar salvação, nenhum outro mediador, nenhum outro que rogue ou interceda por nós, a não ser Cristo. Ele é o representante da humanidade. Ele é quem intercede pela humanidade. Ele é quem salva a humanidade. Ele é quem justifica a humanidade. Ele é quem advoga a causa da humanidade. Não tem outro. Tá? Se alguém ensina outro, você está seguindo uma doutrina de demônios. Um ensino maldito. O ensino de Deus não é esse para os homens. O Evangelho não ensina isso. Então, Jesus veio ao mundo com essa finalidade. Para poder salvar o homem. Como homem, ele foi tentado, mas em nada pecou. É o que está escrito lá em Hebreus 4:15. Hebreus 4:15 vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas ele nunca pecou. Ele se manteve puro, fiel, obediente ao Pai. Como homem, ele se submeteu ao Pai. Porque se ele tivesse pecado, estávamos nós perdidos. Porque ele não ia poder justificar cada um de nós. Porque ele tinha cometido pecado. Ele também, na sua natureza, ele ia se corromper. Ele não teria como justificar a cada um de nós. Mas ele nos justificou porque ele se manteve puro. Ele sofreu o castigo que nos traz a paz. O inocente tomou o lugar do culpado. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 5. Vamos para a palavra, irmão. Vamos ler a palavra. Aqui não tem blá 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 de sermão moral, nem de sermão da minha mente, não. Aqui é palavra. A gente está trabalhando a palavra. Romanos capítulo 4, capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz sobre Jesus. Romanos capítulo 4, o versículo 25, diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue. Ele foi entregue pelos nossos pecados. Aí diz assim: e ressuscitou para nossa justificação. Ele foi entregue pelos nossos pecados. Ele veio para ser o nosso representante. Está entendendo? Então, explicando o primeiro ponto, por que Jesus, como Deus, teve que se fazer homem vindo ao mundo?
para ser o nosso representante, para cumprir e executar a obra que Deus planejou para nos salvar. Quem executou foi o Filho. Deus foi o arquiteto. O Filho executa a obra da redenção. Ele veio cumprir toda a exigência do Pai, para que os homens alcancem o perdão do Pai, por meio não de nenhuma coisa instantânea, não de nenhuma mágica. Não teve mágica para o homem alcançar o perdão de Deus. Deus poderia criar qualquer situação, mas não foi assim. Foi necessário Jesus, como homem, cumprir toda a exigência do Pai, indo à morte e à morte de cruz, para nos livrar da maldição do pecado, da condenação do pecado que era contra nós. Amém? Então ele teve que vir, porque entre os homens não tinha quem pudesse tomar o nosso lugar, interceder por nós e ser o nosso juiz e advogado, para diante de Deus advogar a nossa causa. Jesus ele é, porque ele teve os méritos. O mérito da justiça de Cristo é por onde somos agraciados por Deus, alcançando o perdão dele. Amém? Vamos trabalhar aqui o segundo ponto. Primeiro ponto a gente explicou aqui um pouco. Por que Jesus, como homem, como Deus, teve que se fazer homem vindo ao mundo? A gente já mostrou aqui, entre os homens não tinha quem pudesse se justificar e nem justificar outro, porque todos pecaram, afastados estavam da glória de Deus, todos estavam condenados pelo pecado, porque todos pecaram, não tinha um sequer isento do pecado, imaculado, todos estavam na imundícia do pecado, como está escrito lá em Jó, capítulo 14, versículo 4, Isaías, lá no capítulo 64, versículo 6, que todos estão na imundícia do pecado, como está também escrito lá em Salmos 14, versículo 4, versículo 3, que todos se tornaram imundos, se perderam de Deus. Não há um sequer que faça o bem. Por isso que teve que Jesus, como homem, como Deus, eu só quero dizer como homem, por isso que Jesus, como Deus, teve que se fazer homem, para vir ao mundo, para ser o representante da humanidade, para que por ele fosse cumprida toda a exigência de Deus, para que o homem tivesse a oportunidade de salvação, o meio da justificação, através de Cristo, que cumpriu, que consumou a exigência do Pai, para que o homem tivesse o meio, a oportunidade de receber o perdão de Deus. Amém? Agora, por que foi importante? Foi necessário a morte dele. A gente falou aqui do ponto da vinda dele. Porque Jesus, como Deus, se fez homem, teve que vir ao mundo. A gente explicou aqui. E agora por que ele teve que morrer? Por que foi necessário a morte de Jesus? Ele não podia fazer alguma coisa sem ter que morrer? Por que ele teve que morrer? Porque a palavra de Deus vai dizer que não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. O homem pecou contra Deus e ele tinha que sofrer a condenação do pecado, que é a morte eterna. E essa morte eterna, o homem só podia ser livre dela se o homem pagasse a punição dela com a morte. Mas como o homem iria pagar a punição com a morte se ele, depois de morto, não voltaria mais? Porque ele estaria julgado e condenado. Porque ele era um culpado. Por isso que teve Jesus que morrer, para que com a morte dele fosse feita, cumprida a vontade e a exigência de Deus. Mas ele não foi detido pela morte. Ele morreu porque tinha que morrer. O homem tinha que pagar a sua culpa com a condenação. Ele tinha que ser condenado. Porque Deus não ia justificar o homem por nenhuma outra coisa, nem ia passar a mão no pecado do homem. Então, a gente vai ver lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22 de Hebreus, vai dizer assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não há como o pecador ser livre e pagar a sua pena, porque tinha que pagar
com a morte. Lá na velha aliança, no pacto que Deus fez com os homens temporal, era a morte do animal, que substituía o pecador. E por isso que Jesus tinha que morrer, tinha que ter uma morte para justificar o pecador. E Jesus, como homem, ele tomou esse lugar do cordeiro e morreu em nosso lugar. Por isso que ele é o cordeiro substituto. Ele assumiu o nosso lugar, sofrendo a morte do pecado. Só que ele sofreu a morte do pecado, mas a morte do pecado não teve poder sobre ele, porque ele não pecou. Por isso que ele venceu a morte. A gente vai falar na ressurreição dele. Estamos falando aqui do ponto da morte. Por que ele tinha que morrer? Porque era necessário derramamento de sangue. Vida, sangue fala da vida. O pecador, ele não poderia justificar-se. A morte dele, sem a justificação, o levaria à condenação. Por isso que foi importante Jesus morrer. Porque pela morte de Cristo, ele, diante de Deus, assume o nosso lugar. A nossa transgressão, a nossa condenação por causa do pecado, quando a gente passa por Jesus, fica nele. E a gente passa sendo livre dessa condenação, absolvido. Você está entendendo isso? Jesus Cristo, ele nos absolve. Por isso que a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. É nesse sentido, irmão. Você agora não é mais uma criatura dentro da condenação, dentro do juízo do pecado. Você agora é uma nova criatura. Essa criatura justificada, reconciliada com Deus, dentro da promessa da vida com Deus. Não é uma criatura mais condenada. Por isso que agora nós somos agora tornados filho de Deus. Não é mais criatura dentro da condenação. Porque todos são criaturas. E toda criatura está condenada pelo pecado. E quando nós passamos por Cristo, somos nova criatura, tornado agora filhas de Deus, isenta da condenação, justificada e dentro da comunhão para a vida eterna com Deus. Por quê? Porque passamos por Cristo e toda a nossa culpa, toda a nossa transgressão, todo o nosso juízo, Jesus sofreu por nós. E por isso que quando passamos por Cristo, somos nova criatura, justificada, reconciliada para a vida com Deus, quando deste mundo sair na eternidade, livre do juízo da condenação. Está entendendo o que é que diz? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo, ou é o 17 ou é o 19, que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é nesse sentido. Tem muita gente que precisa ser instruído pela palavra, irmão. Então, a morte de Jesus foi importante, por isso que ele tinha que morrer. Porque com a sua morte, foi consumado, foi realizado, foi feito e concluído a exigência de Deus realizada para o homem alcançar o perdão de Deus. Por isso que Jesus deu aquele brado quando expira, ou seja, sua alma deixou o corpo morreu. E a alma sofreu a condenação. Foi, porque a Bíblia vai dizer que Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Isso fala do lugar onde estão as almas dos ímpios. Escuta uma coisa aqui. É outro assunto escatológico, espiritual, que eu não vou aqui dar nenhuma explicação agora. Outro vídeo a gente fala sobre isso, tá bom? Que muita gente não entende, trabalha com uma visão literal, dando uma explicação sobre esse assunto. Não tem conhecimento da revelação da verdade espiritual pelo Espírito Santo. Tá? Só pode entrar nesse assunto quem tem, né? Não estou aqui me gloriando. Mas eu louvo a Deus que me deu um pouco da sabedoria para a interpretação da sua palavra. Amém? Então vamos lá. Foi importante Jesus morrer, porque a sua morte selou, concluiu tudo que Deus exigia para dar ao homem o perdão. Através da morte de Cristo foi consumado todo o trabalho para o homem ser livre e ter a oportunidade de chegar a Deus livre da sua culpa. Por isso que Jesus diz, está consumado. João 19:30. Por quê?
Hebreus, Deus, ele é um justo juiz. Ao culpado não tomará por inocente. O homem pecou. O homem tem que se justificar diante de Deus. O homem tem que receber a consequência do pecado. O homem tem que receber a aplicação do juízo de Deus. Mas Jesus recebeu tudo isso por nós, para nos livrar de tudo isso. Ai daquele que não tem Cristo. Ai daquele que não crê em Jesus. Porque vai ver que Deus é amor, mas também Deus é justiça. E todos aqueles que partem sem Jesus, o que vão receber é a ira de Deus, o juízo de Deus, que será sem misericórdia. Irmãos, isso é muito sério. É muito importante você crer em Jesus. Você tem que entender qual é a sua maior necessidade de crer em Jesus. Não é uma opção, é uma necessidade. Não é por uma questão de religiosidade de igreja, é uma questão de salvação na alma. Você tem que crer em Jesus. Irmãos, é muito sério o que o Evangelho nos revela. Creia no que o Evangelho nos revela, irmãos. O Evangelho de Cristo não é isso que o povo está vivendo dentro de igreja. Não é esse oba-oba em nome de poder, de manifestação, de movimento de Deus. O Evangelho de Cristo não é isso. Jesus, ele recebeu, foi aplicado nele, com a morte dele. Toda a ira de Deus foi aplicada em Jesus. Jesus tomou o nosso lugar para nos justificar diante de Deus, receber o perdão e a salvação. Nós só recebemos por Jesus, pelo ato que foi realizado lá com a sua morte. É por isso que nós temos que estar sempre grato a Deus, olhando para o que foi feito através de Cristo na cruz do Calvário.